Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem e com saúde, né? Hoje nós daremos início a mais uma semana de aulas. Começa no PNLD, nas páginas de 182 até a 180, ok? Um abraço, uma ótima aula para vocês. Vou fechar aqui a minha câmera para eu abrir o livro. Leitura 2. Você lerá uma resenha publicada no blog Era Outra Vez, do jornal Folha de São Paulo. Com base no título da resenha, é possível saber o que foi resenhado e qual é a opinião do autor da resenha? Então, o título dessa resenha é Como Falar... Saiu aqui, deixa eu voltar. Como falar de história da arte. Livros mostram o caminho. Então, será que, com base nesse título, é possível perceber o que foi resenhado e qual é a opinião do autor da resenha? O que vocês acham? Vamos lá fazer a leitura, então, para a gente descobrir, né? A diferença entre as pinceladas de Van Gogh e de Tarsila do Amaral é mais do que gritante quando colocamos um quadro do pintor holandês e de uma artista brasileira lado a lado. Mas o que mais eles mostram? Eles guardam tudo, na verdade. Da infância de Tarsila em Capivari, São Paulo, à depressão de Van Gogh na Europa, à depressão de Van Gogh na Europa. E está aí o segredo para transformar uma visita ao museu com as crianças em um passeio curioso, e não um programa enfadonho e bolorento, como costuma acontecer em muitos casos. Afinal, cada moldura pode contar uma história diferente. Um caso de amor, uma briga com a família, uma frustração. É só saber procurar. Alguns livros ajudam nessa tarefa de introduzir a história da arte para crianças, mas sem o tom professoral das ensinos a botar a mão na massa e brincar de artista por um dia. Conheça 3 opções abaixo. Arte pelo mundo. Para começar esse livro, é preciso separar uma lista de materiais: cola, lápis, tesoura, tintas, borracha. Depois, é só escolher o artista favorito, ou aquele do qual nunca ouvimos falar, e dar início aos trabalhos. A obra reúne 17 nomes, dos mais famosos como Miró, Andy Warhol e Frida Kahlo, né? Aos menos conhecidos, como Hannah Rock, uma das criadoras da fotomontagem. Cada um deles conta com uma breve explicação sobre sua história e técnicas, acompanhada de um espaço para pintar, desenhar e criar inspirados nas obras de cada um. É um dos títulos mais instigantes lançados nos últimos anos no Brasil. Desenhe, pinte e crie gravuras como os grandes artistas. Autora: Marion Denchers. Tradutora: Camila Pullman. Editora: Pinacotec. Leitor intermediário mais leitura compartilhada. Cores brasileiras. Quantos artistas brasileiros você conhece? Pois só no livro Arte Brasileira para Crianças há 100 deles. De Tarsila do Amaral, cursor grafite no país, Alex Valauri, de Cândido Portinari, As Tranças de Tunga e os Retratos Malucos de Vicky Muniz. Cada nome também vem acompanhado de uma breve explicação e uma proposta de atividade. Para algumas, é só separar o material necessário e mãos à obra. Em outras, é preciso a autorização de um adulto. Afinal, desenhar na parede ou espalhar ovos de verdade no chão do quarto podem gerar grandes artes e arte brasileira para crianças. Autores:
Isabel Diegues, Márcia Fortes, Mini Kert e Priscila Lopes. Ilustradora Juliana Montenegro. Editora Cobogó. Leitor intermediário, mais leitura compartilhada. Vamos agora à página 184, né? Técnicas para tudo isso. Os outros 2 livros trazem artistas famosos e atividades inspiradas nas obras de cada um. Mas, e se você não tiver com trabalhos manuais ou estiver inseguro com as técnicas utilizadas? Aí é que entra a obra Escola de Arte. Suas 96 páginas trazem conceitos, lições e toda a teoria como se fosse uma escola artística mesmo. As aulas vão das mais básicas, como aprender a fazer diferentes tipos de linhas e harmonizar cores, às mais complexas, como noções de simetria e padrões visuais. Garantia de que leitores irão se tornar grandes artistas, mas certamente já será possível fazer desenhos mais ajeitados. Escola de Arte. Autora Tio Triggs. Ilustrador Daniel Frost. Editora Publifolhinha. Leitor intermediário mais leitura compartilhada. E aí nós temos alguns significados, né, dos sentidos das palavras aí. Bolorento é o mesmo que velho, ultrapassado. Enfadonho, aborrecedor, tedioso. Instigante é o mesmo que estimulante, provocante. Professoral é o mesmo que jeito próprio de quem quer ensinar. Simetria é a correspondência entre 2 partes com relação à forma, tamanho e localização. E temos também informações sobre o autor. Bruno Molineiro é formado em jornalismo pela Universidade de São Paulo, USP, e estudou também na Escuela Internacional de Cine e Televisão, em Cuba. É autor de Alarido, editora Patuá, e integra o livro É Agora Como Nunca, Antologia Incompleta da Poesia Contemporânea Brasileira, da Companhia das Letras. Atualmente escreve sobre literatura infanto-juvenil para crianças em um blog. Estudo do texto, lá na página 185. 1. Com base no título da resenha, você fez algumas suposições sobre a opinião do autor a respeito dos livros antes de ler o texto. Essas suposições se confirmaram? Então, essa pergunta é de resposta pessoal, né? Leia o box sobre o autor e responda: por que Bruno Molineiro ver essa resenha? Conhecimento sobre o que escreve. 3. Selecione um trecho do texto para mostrar que a resenha é indicada para crianças. 4. A que leitores, além das crianças, essa resenha é dirigida? Então, para que pessoas essa resenha pode ser dirigida, além das crianças? Selecione um trecho da resenha que comprova sua resposta. Página 186. Releia os 3 primeiros parágrafos da resenha. Qual é o objetivo desses parágrafos? Assinale a alternativa correta. Introduzir a resenha e mostrar que os livros podem ajudar no estudo da arte. Então, qual é o objetivo, né, dos 3 primeiros parágrafos? Para que os 3 primeiros parágrafos foram escritos? Para introduzir e mostrar que os livros podem ajudar no estudo da arte? Mostrar que cada livro é interessante para o estudo da arte e a visitação a museus? Introduzir a resenha e chamar a atenção do leitor para visitar museus? B. No segundo e terceiro parágrafos, opiniões sobre alguns fatos. Complete a tabela com essas informações. Texto, né? Os quadros de Van Gogh e Tarsila do Amaral guardam tudo.
da infância de Tarsila em Capivari, São Paulo, coleção de Van Gogh na Europa. Após achar essa informação, vocês vão marcar aí ao lado, né, em que parágrafo este fato. Se está no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto parágrafo e assim por diante. Depois, vocês vão colocar qual é a opinião do autor sobre esse fato que vocês acharam neste quadro aqui, certo? E farão a mesma coisa com o segundo fato. Alguns livros ajudam nessa tarefa de introduzir para crianças. E vamos à página 187. Para saber mais, um grande artista. Vincent Willem van Gogh nasceu na Holanda em 1853. Era filho de um pastor protestante e de uma artista plástica que transferiu para o filho o amor pela natureza. Desenho e aquarela. Durante a infância, Van Gogh aprendeu inglês, francês e alemão. Com 15 anos, foi trabalhar em uma galeria de arte de propriedade de um tio. Em 1880, decidiu mudar-se para Bruxelas, na Bélgica, e se tornar um artista, com a ajuda financeira de seu irmão Theo. Mais tarde, para a França e em Arles, conviveu com o pintor Paul Gauguin, que influenciou toda a sua obra, ao apresentar-lhe a arte impressionista, cheia de luz e cor. Os 3 anos anteriores à sua morte foram os mais produtivos. O artista faleceu em 1890. E aí ao lado nós temos a foto, né, do Van Gogh, que é um autorretrato. O que quer dizer isso? Ele mesmo pintou, né, esta foto dele. 6. Essa resenha é organizada em 3 partes, e em cada uma delas o autor descreve um livro e dá sua opinião. Complete as informações nos itens a seguir. No tópico Arte pelo Mundo, o trecho descritivo começa em... Então, copiem aí, né? Quando começa o trecho descritivo e termina em. A opinião do autor é B. No tópico Cores Brasileiras, o trecho descritivo começa em e termina em. C. Que palavras indicam a opinião do autor nos trechos apontados por você? 7. No tópico Técnicas para tudo isso, a opinião do autor é indireta, isto é, está implícita na terceira pessoa. A. Qual é a opinião do autor sobre o livro Escola de Arte? B. O autor faz uma descrição nesse texto. Em qual trecho? 8. Releia este trecho e circule uma palavra de ligação. Então, temos aí o trecho. Não é garantia de que leitores irão se tornar grandes artistas, mas certamente já será possível fazer desenhos mais ajeitados. Qual é a função da palavra de ligação destacada no texto? 9. Com base apenas na leitura da resenha, você escolheria algum desses livros para estudar arte? Qual? Por quê? Este aí é de resposta pessoal, né? Então, paramos por aqui. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.